Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta manhã. Eu ouvi essa mensagem no meu espírito e eu quero compartilhar contigo. O texto que eu quero ler está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 4. Deus está falando com a igreja de Sardes e o Senhor faz uma observação a respeito dessa igreja e de algumas pessoas. Olha só o que diz esse versículo: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Uau! Tem algumas pessoas que não se contaminaram e resolveram andar de branco. É exatamente isso que o Senhor está falando a respeito dessas pessoas. Elas decidiram andar de branco. Comigo elas andarão de branco. O andar de branco fala de andar de maneira correta. O andar de branco fala de andar em obediência à palavra de Deus. O andar de branco fala de andar debaixo e em obediência aos propósitos do Senhor sobre a sua vida. O que o Senhor está alertando aqui, fazendo um alerta, é que no meio dessa caminhada, desse trajeto, algumas pessoas se contaminaram. Elas contaminaram com as outras pessoas. Outras pessoas contaminaram uma parte dessa igreja. O apóstolo Paulo vai fazer um alerta também para nós. Ele vai dizer assim, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Elas corrompem os bons costumes. As más influências, o mau conselho. Sabe, irmãos, andar com Jesus, quando eu ando com Jesus, eu não me contamino. O que eu preciso entender, e você precisa entender nessa manhã, o que o Espírito Santo está falando: quanto mais perto de Jesus você andar, menos você vai se contaminar. Quanto mais próximo do coração de Deus você estiver, menos você vai se contaminar com as coisas desse mundo. E não tem a ver com coisa ruim, com pessoas que são ruins, pessoas que são boas. Tem a ver com algo que te contamina. Contamina, algo que vai sujar as suas vestes, algo que contamina as suas vestes. É como que você pegasse uma garrafa de água mineral, uma garrafinha de água mineral, e você estivesse com muita sede. Você abrisse ela ali, a tampa, quebrasse o lacre, abrisse a tampa e deixasse ela destampada, sem você perceber. Uma sujeira, uma impureza, algo poluído cai dentro da garrafa. Aí quando você vai tomar, você percebe que essa sujeira está lá embaixo. Está lá embaixo dessa garrafa. Qual é a tua atitude? Vai beber essa água ou não? Certamente você não vai tomar essa água. Por mais que você esteja com sede, por mais que você esteja necessitado dela. Por quê? Porque essa água está poluída. Aquele pouquinho de sujeira contaminou toda a água. O que Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã é exatamente isso. São as pequenas coisas que vão contaminando e paralisando a vida do cristão. São as pequenas coisas que vão parando o cristão na caminhada e vai influenciando e vai contaminando as vestes do crente. O inimigo, ele não tem pressa de esfriar a vida do cristão, de tirar o cristão dos caminhos do Senhor. Aos poucos ele vai minando a sua fé, vai minando a sua vida.
o Senhor faz um alerta através do salmista no Salmo de número 1, no versículo 1. Ele vai dizer assim: bem-aventurado, muito feliz é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Observe que é progressivo. É alguém que está andando, alguém que é detido, que para, e quando ele é parado, ele se assenta. Ele chega a se assentar. Isso fala de uma caminhada de um homem que decidiu no seu coração, primeiro, não andar segundo os conselhos dos ímpios. Ele não anda segundo o conselho do ímpio. Observe que a Bíblia não está dizendo que você não vai se deparar com esse tipo de pessoas. Nós estaremos nos deparando com essas pessoas, diante dessas pessoas, algumas coisas vão nos acontecer. Por exemplo, nós ouviremos conselhos, escutaremos conselhos de ímpios, mas o fato de eu escutar não quer dizer que eu tenha que andar. Eu preciso decidir se eu ando no conselho do ímpio ou se eu ando no conselho de Deus. Se eu ando no conselho daquilo que o ímpio está falando e determinando, ou se eu ando no conselho que Deus fala na sua palavra e determina para mim e para você. Há uma decisão. E quando uma pessoa ela começa a andar no conselho dos ímpios, ela entra no segundo estágio, que é paralisar ela. Ela se detém no caminho dos pecadores. Pastor, o pecado vai bater a nossa porta? Claro que vai. Nós vamos errar e vamos até pecar? Claro que sim, nós somos falhos. Mas eu não posso me deter no caminho do pecado. Eu não posso me deter no caminho dos pecadores. Eu não posso parar e viver essa vida de pecado. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia de Deus. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso deixar completamente. O deixar é não voltar mais lá e pegar de volta e viver de novo. Alcança a misericórdia aquele que deixa, continua a caminhada, ele não fica parado, ele está continuando, ele está avançando. Mas o terceiro estágio, o Salmo de número 1 vai dizer: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não se assenta. Ele decide no seu coração não se assentar nessa mesa. Eu posso me deparar com os escarnecedores. E é interessante que Judas 1,18 vai falar a respeito dos escarnecedores dos últimos dias. Ele fala: nos últimos dias, no último tempo, haverá muitos escarnecedores e eles vão andar segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, o escarnecedor, ele tem uma justiça própria tão alta, que ele acha que o caminho dele é sempre o melhor. O Senhor está dizendo nessa manhã para mim e para você: não se assenta na mesa com eles. Não ouça eles, não pare, não se assente. Antes, o seu prazer precisa estar na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O que o Senhor está dizendo aqui a respeito dessa igreja de Sardes é que tem gente que andou tão perto de mim, tão perto da minha palavra, que eles não se contaminaram, não contaminaram as suas vestes. E o Senhor diz: essas pessoas são dignas elas de andarem comigo. Elas são dignas, elas andarão de branco comigo. 1 de João, capítulo 1, versículo 7. O Senhor diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos na luz,
e termos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Algumas pessoas que decidiram não se contaminar, não contaminar com as coisas desse mundo. O Senhor termina dizendo para essa igreja: o vencedor, ele será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum eu vou apagar o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E ele termina para essa igreja dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor abençoe a sua sexta-feira, que o Senhor abençoe seu final de semana, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, meu irmão, minha irmã, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.